Bom dia, meus irmãos. Bom dia, querido irmão, querida irmã. É um grande privilégio, mais uma vez, neste domingo bonito, da parte do Senhor, nós podermos estar mais uma vez aí com vocês, trazendo a palavra de Deus, o estudo, o ensino da palavra do Senhor. E lembrando que nós estamos estudando a doutrina da Bíblia e é examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras é o que estamos estudando e hoje nós daremos continuação à lição de como interpretar a Bíblia, que foi iniciada há 2 domingos, né? O domingo passado e o domingo retrasado também, que nós chegamos a passar uma parte dela, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é a parte 2 de como interpretar a Bíblia. E sem mais delongas, meus irmãos, já vamos ler então o texto básico de hoje, que é em Mateus 5, versos 17 ao 20. Mateus 5, 17 ao 20, que vai nos dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, no nosso versículo-chave que se encontra em Lucas 10, 26, diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Mas antes da gente dar início à nossa lição, vamos orar, vamos falar com o Senhor e pedir que Deus nos ajude, nos ilumine através do Espírito Santo para que venhamos entender a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, nós louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Agradecemos por mais esse dia, esta manhã abençoado, qual o Senhor nos dá o privilégio de podermos aprender mais uma vez contigo, com teu Espírito Santo. Então pedimos a iluminação, Pai querido amado, do mesmo, para que possamos entender e colocar, cravar na tábua do nosso coração, que aqui vai ser dito, o que nós aprenderemos aqui. Ferramentas de como interpretar e melhor interpretar a palavra do Senhor, para que venhamos minimizar, Pai querido amado, ou mitigar os erros, Pai querido amado, na interpretação da palavra, para que verdadeiramente possamos ser fiéis à interpretação e assim podermos ensinar, podemos também praticar aquilo que interpretamos corretamente da palavra. Nos ajude, Senhor, nos ilumine, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, a gente tem um alvo nessa lição, e o alvo dessa lição é saber reconhecer que Jesus tem interesse em que entendamos a mensagem. Reconhecer que Jesus tem interesse em que entendamos a mensagem. Então Jesus tem sim o interesse de que venhamos entender a palavra do Senhor, venhamos entender os seus escritos, né? Sentir, adorar a Deus pelo interesse que tem em nós e esforçar-se para agradar a Deus pela obediência. E aqui eu destaco que esforçar para agradar a Deus na obediência significa em interpretar corretamente a palavra do Senhor e, interpretando corretamente, você praticar aquilo que você interpretou corretamente da palavra do Senhor e passar. E quando, claro, Jesus nos mandou os discípulos, né, que fossem, pregassem, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos.
Então, enquanto nós estivermos interpretando corretamente e vivendo aquilo que interpretamos corretamente na nossa vida, também venhamos estar ensinando e fazendo discípulos com que aprendemos. Então, o que nós vamos estar falando hoje, irmãos, é sobre essa questão de interpretar. Nós temos três palavrinhas que vai nos ajudar, que são uma das ferramentas que a gente pode usar, e a gente vai ver, na verdade, na palavra de Deus, e que essas palavras a gente precisa entendê-las verdadeiramente para que possamos, assim, identificá-las dentro da palavra do Senhor para poder interpretar a Bíblia. E quais são elas? Vamos ver aqui. São três. Primeiro, tipologia. É a técnica pela qual se usam símbolos ou ícones para ilustrar Jesus ou mesmo aspectos da fé. Também tem a alegoria, exposição de um pensamento sob forma figurada. E também tem a parábola, que é a narração alegórica, que evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Então, veja que nós temos aí três palavras, irmãos, três palavras. A gente, dentro dessa lição agora, que nós estamos iniciando agora, nós vamos aprender sobre tipologia, saber identificar tipologia, saber identificar alegoria e saber também identificar a parábola. Cuidado já de antemão, que alegoria e parábola não são as mesmas coisas. Apesar de que a parábola ela contém alegoria lá dentro, mas ela não é a alegoria em si. A gente vai entender isso melhor aqui, mais profundo na lição. Vamos então para a introdução. E a introdução nos diz o seguinte, querido. A Bíblia é infalível quando corretamente interpretada. Com esta frase de Bruce Milne, queremos abrir esta lição, que é a continuação da anterior, porque ela ressalta, mais uma vez, a importância de se conhecer e se aplicar os princípios corretos de interpretação bíblica, perdão, irmãos, que aqui deu uma falhada no... Deixa eu só me perdi aqui um pouco. Usado como texto básico o livro de Walter Ennis, acrescido de comentários nossos, vamos a eles. Então, veja o que Bruce Milne ele diz: a Bíblia é infalível quando corretamente interpretada. E é por isso que estudamos, irmãos, que estamos estudando a questão da interpretação, de como interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia ela só é infalível quando interpretamos a Bíblia corretamente. De outra forma, nós aprendemos na semana passada que é um perigo. A Bíblia ela é cheia de heresias se você não interpretá-la corretamente. Então é um perigo você pegar a Bíblia e não obedecer certos passos passo a passo para interpretá-la. Você fatalmente pode correr num risco de cair numa heresia, de interpretar errado, estar falando e ensinando heresia, e quando, na verdade, a interpretação daquele texto que você fez não é o correto. E aí mora o perigo. Mas a gente vai destrinchar isso nesta noite um pouquinho mais, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Interpretação bíblica tem que seguir alguns critérios básicos, irmãos. Porque muitas vezes, quando a Bíblia é interpretada de maneira incorreta, provoca o aparecimento de heresias. Olha o que eu disse para vocês. Quando a Bíblia é interpretada de maneira incorreta, provoca o aparecimento de heresias, como nós já vimos na aula anterior. Então tome muito cuidado ao você interpretar a Bíblia, na hora que você for ler um texto, e eu chamo a sua atenção mais uma vez, para o fato de que, quando você estiver interpretando a Bíblia, quando estiver interpretando um texto que você está lendo, que você está meditando nele, cuidado ao trazê-lo para o nosso tempo, porque você tem que respeitar
aquele texto, né, no que ele foi escrito para aquela época, para depois você entender o porquê. Primeiro, por que ele foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu, qual foi a época, né? Entender verdadeiramente um contexto daquela época. Você tem que, como muitos dizem, né, que quem lê viaja. O fato é esse, quem lê viaja. Mas viaja no que sentido? Porque quando nós lemos a Bíblia, principalmente, quando você lê a Bíblia, você tem que se transportar, se teletransportar em pensamento lá para aquele tempo, lá para aquela época. Então, veja a importância de você estudar livros de história. Então, isso tudo é importante. É importante você entender o contexto de cultural daquela época, para que você entenda primeiro o texto. A Bíblia não pode ser lida hoje, irmãos, e tentar de qualquer forma trazê-la para os nossos dias de qualquer maneira. Fatalmente você vai cair num erro. Fatalmente você vai cair numa heresia. É onde mora o perigo. Então vamos para o primeiro tópico nesta noite, que é o princípio de interpretação bíblica. Princípio que é a continuação do que a gente começou na semana passada. Mas hoje a gente vai continuar nos princípios da interpretação bíblica falando sobre o novo nascimento. Ou seja, a fé salvadora e o Espírito Santo são essenciais para compreendermos e interpretarmos corretamente as Escrituras. Vamos abrir comigo, por favor, a palavra do Senhor em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,14. Vai nos dizer o seguinte, irmãos. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural não aceite as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, primeiro, o homem natural não entende as coisas sobrenaturais. O homem natural, ou em outras palavras, o homem que não foi revestido e convertido e revestido pelo poder de Deus e tem o Espírito Santo, ele não vai entender as coisas espirituais. Notem o seguinte, aqui que o autor vai continuar dizendo, olha só. Entender e interpretar corretamente as Escrituras não é uma questão de inteligência, de muita capacidade acadêmica e intelectual. Homens cheios de muita letra, mas ausente do Espírito de Cristo no coração, jamais conseguirão chegar ao verdadeiro significado do texto bíblico. Isto não é iluminação. E o que é iluminação? É a atuação do Espírito Santo para fazer com que o leitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente quando escreveu o texto bíblico. Veja, irmão, como nós iremos ter em mente, né? Como nós vamos ter em mente que isso é a iluminação que o autor está dizendo aqui, do Espírito Santo? Como nós teremos em mente o que o autor está querendo dizer, ou entender de fato algumas palavras espirituais que, por exemplo, Paulo vai dizer em algumas das suas epístolas? Como entenderemos se isso nós não vivemos? Por exemplo, o novo nascimento, quando Jesus vai falar sobre nascer de novo, como disse lá para Nicodemos, um homem letrado, sábio, não estava entendendo o que Jesus estava falando, mas eu e você entendemos. E por que entendemos? Porque nascemos de novo. Porque esse nascimento, esse novo nascimento ao qual Jesus está explicando a Nicodemos, aconteceu conosco. E é por isso que ao lermos essa parte de Nicodemos, capítulo 3 de João, nós entendemos o que Jesus está querendo falar espiritualmente para Nicodemos, coisa que Nicodemos não entendeu. E muitos hoje, sem ter o Espírito Santo, sem ser convertido, sem ter o novo nascimento, não conseguem entender. Leem a Bíblia, estudam a Bíblia até demais, tem muitas pessoas aí no mundo que não são cristãs, mas são ferozes estudiosos da palavra de Deus, ferozes estudiosos, né? Porém, certas coisas ele não vai compreender. Ele pode compreender o contexto cultural,
histórico da época, ele pode saber quem foi que escreveu aquele texto, ele pode saber até mesmo para que foi escrito aquele texto. Agora, a parte espiritual é o que acabamos de ler aqui, o que Paulo fala. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Então não dá para entender, meu querido. Não dá para entender, e esse é o primeiro ponto. Para entender a palavra do Senhor, para interpretá-la corretamente, precisa ter um novo nascimento. Então veja bem, não podemos deixar de citar as palavras de Bruce Milne. O Espírito de Deus é santo, portanto o que compreendemos da sua verdade está menos relacionada com a capacidade de nosso cérebro do que com a extensão de nossa obediência. Quando escalamos uma montanha, a nossa visão do horizonte, relacionada com a altura a qual subimos, e não com quando escalamos uma montanha, a nossa visão do horizonte é relacionada com a altura a qual subimos, e não com o equipamento complicado que possuímos. Olha o que eu disse para vocês aí, ele cita aqui. Você lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então, querido, querida, se você não for um convertido no Senhor, se você não for um salvo em Cristo Jesus, se você não experimentou a graça da salvação de Deus, dificilmente você vai compreender certas coisas da Bíblia. Como eu disse, você pode até estudá-la, conhecer a história, conhecer os contextos da época, né? Conhecer quem foi que escreveu, a época, o ano que foi escrito aquele certo livro. Porém, certas coisas é difícil o entendimento para aqueles que não foram novos convertidos, aqueles que não experimentaram da salvação. Não tiveram a experiência de ser salvo pela graça de Jesus Cristo. De entender isso, de compreender o arrependimento. De compreender que quando agora somos salvos, e aí a gente vai ver muito, eu estou falando isso porque vemos muito isso na Bíblia, a passagem que vai falar sobre arrependimento. Então a gente compreende que esse arrependimento nos leva a uma humilhação aos pés de Cristo, a se humilhar diante de Deus, em arrependimento, pedindo para que Deus nos limpe, nos purifique e nos salve. Mas isso só vai entender quem de fato passou por isso. Por isso é importante de que uma pessoa que vai interpretar a Bíblia, ele possa ser ter tido um novo nascimento. Vamos então para o segundo tópico, que diz o subtópico, que diz o seguinte: interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. Entenda isso aqui é importantíssimo, irmãos. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência qualquer, nem sempre expressiva, e aproveita para colocar a Bíblia na sua experiência, forçando textos e passagens. Esclareça que não é assim. Então, é importante entendermos, irmãos, que nós temos experiências pessoais com Deus. Claro, todos nós temos. Se nós fôssemos perguntar a cada um daqueles que estão vendo aí, como foi que Jesus o salvou? Quando foi que caiu as escamas dos seus olhos? Uns vão dizer: olha, eu estava na cama de um hospital e ali Deus falou comigo assim, assim, assim. Olha, eu estava trabalhando e de repente aconteceu um acidente comigo e assim, assim. Olha, eu fui visitar uma igreja e aí escutei o pastor pregando e aí a fé... Enfim, há infinitos modos de como Deus salva, como Deus chama os seus. São experiências pessoais. O que nós não podemos, irmãos, é fazer das experiências pessoais nossa doutrina. Nós não podemos fazer experiências pessoais doutrina da palavra, ou pegar a palavra de Deus e tentar moldá-las à nossa experiência. Presta atenção, irmãos. É verdade
que muitas vezes a experiência pessoal vem confirmar o ensino das Escrituras. Muitas vezes, entenda o que o autor está falando, muitas das vezes a experiência pessoal, ela vem confirmar o que está na Bíblia. Ora, aconteceu comigo como está escrito lá na palavra de Deus. Amém. Mas as nossas experiências são as nossas experiências. Não force uma passagem bíblica apenas para concordar com sua experiência. A Bíblia é a luz maior e a experiência pessoal é a luz menor. Preste atenção, irmão. Eu sempre digo, e quando eu falo sobre experiências pessoais, eu sempre dou um exemplo bem esdrúxulo, e eu sempre já falei isso para muitos irmãos, mas eu quero aqui compartilhar com vocês também, mais uma vez. Mas eu sempre dou uma experiência bem esdrúxula para que os irmãos possam ficar entendidos disso. Experiência pessoal é o seguinte, irmãos. O que a Bíblia diz que como nós devemos expulsar demônios? Ora, através de oração e jejum, e se o espírito maligno está numa pessoa, como se faz? Expulsa em nome de Jesus. Correto? Mas então você está na sua casa, uma história fictícia. Você está na sua casa e de repente aparece um vizinho, bate na sua porta e fala assim: fulano, tem o meu amigo ali que está endemoniado, está quebrando a casa e eu preciso de ajuda, da sua ajuda. E você vai até lá. Quando você chega lá, você sabe que para libertar aquele homem ou aquela mulher da possessão maligna, você precisa usar o nome de Cristo, em nome de Jesus, pelo que está escrito na palavra de Deus. E você chega lá e de repente, de alguma forma, o Espírito Santo te mostra ou fala contigo que você precisa botar a mão numa água fervendo, está lá uma água fervendo no fogo, e você bote a mão, fala em nome de Jesus e o demônio sai. E você foi lá, botou a mão na água fervendo e falou em nome de Jesus e o demônio saiu. Aí você conta isso para mim, sua experiência, e eu tomo aquilo para mim, como experiência, como verdade, como uma doutrina, eu tomo aquilo para mim. E quando uma pessoa me chama para poder expulsar um demônio, eu lembro da sua experiência e falo: não, já deu certo com fulano. Ele falou para mim que era assim. Então o que eu vou fazer? Vou esquentar uma água e vou botar a mão. O que vai acontecer comigo? A mão vai torrar na água quente, fervendo. Vai queimar. Porque essa experiência foi dada pelo Senhor àquela pessoa. E não necessariamente vai acontecer comigo ou com outro. Eu dou alguns exemplos da Bíblia por experiências. Você pode ter a experiência dos apóstolos, né, que tiveram a experiência de passar lenço no suor do seu rosto, né, e aquele suor que levava os lenços curava, a sombra de Pedro curava as pessoas quando passavam. Experiência que Deus deu a eles. Não quer dizer que Deus vai ter que fazer da mesma forma. Não pode fazer de experiências pessoais doutrina, irmão. É perigoso. É heresia. Experiência, lembre-se do que a gente está ensinando aqui. Experiência, olha o que o autor diz aqui, ó. Experiências são as nossas experiências. As experiências que eu tenho com Deus são minhas experiências. Eu posso até contar essas minhas experiências para alguém, mas eu preciso falar com a verdade e dizer: olha, irmão ou irmã, essa é a minha experiência. Não quer dizer que isso é uma doutrina. Então isso precisa ficar bem claro na hora que você está conversando, na hora que você está falando da parte da Bíblia para alguém, porque isso não é bíblico, isso é uma experiência. Poder contar a experiência, fique à vontade, você pode, mas seja real, seja realista, seja verdadeiro com as pessoas. Não minta, não fale que isso está na Bíblia, que isso foi... Porque as pessoas vão pensar, ainda mais as pessoas que não entendem, não conhecem a palavra de Deus, vão pensar assim: então o que aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano. Por isso
O perigo também de você escutar testemunhos, porque muitos testemunho é uma bênção, irmão. É uma bênção nos dar a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, através da vida daquele meu irmão, daquele minha irmã. É uma bênção. Mas notem que muitas pessoas, ao ouvir testemunhos, elas pegam aquela experiência de vida, de como Deus fez com aquela vida, e eles colocam para si. Isso é fato, irmão, isso é automático, isso é da pessoa. Ele traz aquilo para ele, traz aquilo para ela e fala, não, como aquele irmão passou. Olha, eu vou contar uma situação para vocês. Houve um tempo da minha vida que eu via tanto testemunho, mas eu ouvia tanto testemunho, que chegou uma época em que eu pensava o seguinte, eu só via daqueles testemunhos daquelas pessoas que eram drogadas, que eram, sabe, aquele pessoal brabo de favela, que era preso, que apanhava, tomava 5 tiros, 3 tiros, uma facada e não morria, e depois virou crente, era uma bênção na mão do Senhor, prega o evangelho, fala do nome do Senhor Jesus. E eu olhava aquilo, eu falava, Jesus, eu não passei por nada disso. Não tomei facada, nunca quebrei um braço, nunca tomei um tiro, nunca fui dentro da favela. Tudo bem que eu fiz muitas coisas erradas, sim, fiz muitas. Mas do jeito que esse irmão, essa irmã está nos trazendo esse testemunho, poxa vida. E chegou um tempo que eu, sem muito entendimento, eu pensava que eu teria que passar por aquelas mesmas coisas para Deus me usar. Ou seja, para que eu pudesse ser usado por Deus, como eles estavam sendo usados, eu precisava ter sido também esmagalhado. Os irmãos estão entendendo? Ou então, pecado demais, como eles tinham pecado. E esse é o perigo, irmãos, de você trazer os testemunhos para a sua própria vida. Claro que com o tempo, eu fui aprendendo a palavra, eu fui compreendendo, eu fui entendendo que não é assim. Deus chama cada um, cada pessoa tem... Deus é um Deus pessoal, Ele tem um plano com cada um dos seus escolhidos, diferente de outro. Então, a gente vai entendendo essas coisas, né? Então, entendendo que testemunho é testemunho, cada um tem o seu, cada experiência tem, cada pessoa tem a sua, e isso não é doutrina. O que nos rege é a palavra, não experiências. A nossa regra de fé e prática é Bíblia, e não experiência. Preste bem atenção, eu precisava tomar um pouco de tempo dessa parte, porque eu vejo tanta situação hoje, por causa de um negócio de experiência, que só Jesus, irmãos. Vamos então seguindo? O terceiro, os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento. Isso quer dizer tão somente que, ao ler a Bíblia, você não deve seguir o exemplo de cada pessoa que encontra. Não precisa comprar uma passagem de avião e ir ao Egito confrontar os líderes, como fez Moisés. Não precisa negar Jesus, como fez o apóstolo Pedro. Você não está obrigado a seguir qualquer exemplo ou história da Bíblia, se não tiver o apoio de um mandamento. Faça a diferença entre um exemplo e um mandamento. É muito simples. E aí aqui está pedindo para ler João 13, 12 e 17, é quando a gente vai ver Jesus... lavando os pés dos discípulos, né? Mas o próprio Jesus, ele diz lá que isso é um exemplo que ele está mostrando, um exemplo para que os discípulos fossem humildes, para que os discípulos tivessem humildade, fossem humildes, irmãos. Então, o que o autor está nos trazendo nos exemplos bíblicos, só tem autoridade quando amparados por um mandamento, é o seguinte: precisamos entender que nós não podemos pegar a Bíblia ao pé da letra, de toda forma, de qualquer maneira. Tem partes na Bíblia que são literais e tem partes verdadeiramente alegóricas, irmãos. Então nós precisamos diferenciar o que é e o que não é, porque senão, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre o olho que te faz pecar, você corta, lança fora. Ora, se a gente fosse pegar tudo ao pé da letra, o que a gente teria que fazer? Cortar o olho, né? Ficar cego, ou cortar o braço, porque o braço me faz pecar, a perna me faz pecar, cortaria os membros do meu corpo, para que pudesse estar fazendo o que Jesus... Mas aquilo não é um mandamento, aquilo ali está mostrando alegoricamente, né? Trazendo alegoricamente, para que pudéssemos entender da fidelidade, da obediência que deveríamos, da santidade que deveríamos ter para com Deus, irmãos. Então,
Veja como é complexo você interpretar a Bíblia de qualquer maneira e se não for pela iluminação do Espírito Santo, que é através do novo nascimento. Então, cuidado, irmãos, cuidado nessa parte, para que você não pegue aquilo que não é um mandamento, né, para que você possa... Mandamento é, por exemplo, mandamento é ir de pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um mandamento do Senhor, é para que nós fizéssemos isso. Enfim, vamos lá para mais um tópico, que é o seguinte: a Escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Veja bem, a Escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Muitas vezes, as pessoas questionam a veracidade da Bíblia por dois motivos. Primeiro, elas colocam em dúvida se a passagem é literal, porque não querem obedecer a ela. Então, quando a pessoa está lendo a Bíblia, ela está lendo ali aquela parte muitas das vezes ela está confrontando o seu pecado, está confrontando o seu eu. Aí ela fala, não, isso daqui não é literal, isso aqui deve ser alegórico, então eu não vou, isso não é bem assim. Sabe aquela pessoa que tenta se esquivar para poder continuar no seu pecado? É isso que o autor está dizendo. Mas segundo, tem pessoas que preferem interpretar a passagem figuradamente. Olha aí. Figuradamente, porque ela não se enquadra na tendência teológica pré-concebida. É aquela situação. Você tem uma tendência teológica, você é um arminiano, você é um calvinista, ou muitas vezes quando você está estudando a parte escatológica, que a gente sabe que tem muitos pensamentos escatológicos hoje, então você é um amilenista, ou você é um pré-milenista, um pós-milenista, não importa, mas você tem um pré-conceito, um conceito já formado na sua mente sobre aquilo que você vai estudar, sobre aquilo que você vai ler na Bíblia. Aí o que vai acontecer? Você vai fatalmente forçar o texto a dizer uma coisa que no texto não está dizendo. Então isso é perigoso. Às vezes o texto é literal, é isso que o autor está dizendo aqui. Às vezes o texto é literal e você está dizendo que o texto é figurado, ou que aquela palavra, aquele versículo é figurado, porque ele está batendo contra ao seu preconceito, o seu conceito já formado sobre aquilo. Os irmãos estão entendendo? Então olha o perigo. Reverendo Leandro Lima, ele diz o seguinte, ele é bem estudado na parte escatológica da palavra do Senhor, e ele diz o seguinte: para você estudar escatologia, por exemplo, que é onde nós temos muitas vertentes de pensamentos na escatologia, então para você estudar a escatologia, estudar corretamente, primeiramente você tem que se esvaziar desses preconceitos que você já fez. Não, eu penso mais, eu sou um amilenista, mais na parte amilenista. Mas para você estudar corretamente o Apocalipse, ou a escatologia, ver onde está tudo na Bíblia sobre o estudo dos últimos dias, você precisa se esvaziar desses seus conceitos já formados. Estuda a palavra de Deus. Estude a palavra. O que a palavra diz. Claro que onde for figurada, é figurada. Onde for literal, é literal. Mas estude tirando o seu conceito, o seu preconceito, o conceito já formado na sua mente. Está compreendendo? Então é isso que o autor está nos ensinando aqui. Os dois motivos são carnais e não produzem crescimento espiritual. Há texto cujo significado figurado está muito claro, como acontece em Marcos 9, 42 ao 48. Todavia, mesmo aqui, este inferno é literal, embora o cortar e o arrancar significa crucificar a carne. Lembra que eu disse para vocês sobre esse texto que Jesus vai falar para a gente? É esse texto aqui, ó. Jesus fala, olha, se o teu olho te faz pecar, você tira, arranca-o, porque é melhor você entrar sem um olho no céu do que ir para o inferno com os dois olhos. E ele vai falar sobre o braço, vai falar sobre a mão, enfim. E ele vai falando, é isso que diz Marcos 9, 42, 48. Mas ele diz, todavia, mesmo aqui, quando ele fala lá do inferno, irmão, esse inferno que Jesus fala, é melhor
entrar no céu sem os olhos do que entrar no inferno com os 2 olhos, ali o inferno é literal, é verdadeiro, é real. Mas o cortar os olhos, ou cortar a mão, ou arrancar o braço, né, significa o quê? Que eu disse, santidade, crucificar a carne, mortificar a nossa carne. É figurado. Então cuidado quando for interpretar a Bíblia, irmãos. Vamos então para um outro tópico. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Você não conseguirá fazer isso sem a ajuda de um dicionário bíblico, enciclopédia teológica ou comentário. Muitas vezes a palavra usada no texto bíblico tem um sentido diferente do que é usado hoje. Além disso, existe o contexto do texto, isto é, uma mesma palavra pode ter um significado diferente quando usada em outra circunstância. Por exemplo, a fé em Romanos 14, 23, significa consciência tranquila, e não tem o mesmo sentido de Hebreus 11, 1, que fala o que? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 vai falar o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e das coisas que não se veem. Mas aqui em Romanos 14, 23, ela vai falar sobre consciência. Quando o apóstolo Paulo, vamos abrir lá em Romanos 14. Romanos 14 vai nos dizer o seguinte, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado de comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então ele está falando aqui sobre a tolerância para com aquelas pessoas que não tinham o mesmo entendimento sobre as carnes, enfim, sobre aquilo, o que era sacrificado aos ídolos, né? E ele vai dizer aqui, olha, se você vai, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Ou seja, aquele que tem dúvida se aquela carne foi ou não foi oferecida, né? Então você é condenado se você tem dúvida, porque o que faz não provém de fé, que é a sua consciência tranquila, a sua consciência. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de consciência tranquila é pecado, irmão. Se você está fazendo alguma coisa que a Bíblia não diz nada sobre aquilo, mas sua consciência está pesada quanto aquilo, é o que Paulo está falando. É pecado. Você está afetando a sua consciência, está afetando, né, a fé, mas a fé aqui no sentido de consciência. É isso que Paulo está falando aqui. Cuidado, não faça na dúvida, é igual, já viu aquele slogan do trânsito, né? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Tá? Porque aí é pecado. Vamos então para mais um tópico, o último desse primeiro do subtópico do primeiro tópico, que é interprete as Escrituras dinamicamente. O Espírito de Deus é vivo e ele usa a sua palavra de acordo com seus grandes objetivos, lembrou Bruce Milne. Isso significa que a nossa interpretação bíblica precisa construir uma ponte ao século 21 e perguntar: o que este texto significa para a minha vida ou para a igreja hoje? Harrison afirmou que observação e interpretação sem aplicação é aborto. Então, claro, que eu falei lá atrás o quê? Que teríamos que ter cuidado na hora que for trazer esse texto para o dia de hoje. E é o que o autor está nos trazendo aqui. Claro que a Bíblia é dinâmica e nós precisamos sim aplicar aquele texto nos nossos dias. Porque é isso que vai nos fazer caminhar segundo o que Deus quer. É isso que nos traz ensinamento, que é a palavra de Deus, para que venhamos caminhar conforme Deus quer que venhamos caminhar como crentes neste mundo. Mas tenhamos que ter cuidado como nós vamos fazer isso. É por isso que o autor está falando aqui, ó, é importante fazer isso. Ó, o que o texto significa para a minha vida ou para a igreja hoje? Essa deve ser a pergunta depois de você já ter entendido quem escreveu, para quem escreveu, a época que escreveu, qual era a cultura daquela época, por que ele dizia certas palavras, pegando palavras, né, as palavras no original para que você possa ver o peso que tinha, porque muitas das vezes não é que a interpretação é errada, irmão, a interpretação não está errada, porém, tem certas palavras do grego
até do hebraico, né, que foi o Antigo Testamento escrito, e do aramaico, né, que foi escrito o Novo Testamento, que muitas das vezes tem uma dificuldade de achar uma palavra do mesmo peso no português. Então aí você tem que ir lá atrás e ver o original, no grego ou no aramaico, e ver o original, e ver se de fato aquela palavra, qual é o peso daquela palavra, né? Por exemplo, ontem a gente trouxe uma palavra, quinta-feira, a gente trouxe uma palavra aqui falando sobre a missão de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E é, de fato, um versículo que nos mostra isso aqui que o autor está falando aqui, ó, sobre o peso da palavra. Quando ele vai falar assim, ó, mas recebereis poder do Espírito Santo. Claro que a gente sabe que poder, em português, é uma coisa realmente... Mas no original, ali fala dinamis. Dinamis é a palavra que nós usamos hoje para falar que é o de dínamo ou de dinamite. Então, nos mostra um poder realmente avassalador do Espírito Santo, né, para revestir o crente, para pregar o Evangelho. É a mesma coisa, a outra palavra é quando sereis minhas testemunhas, no mesmo versículo 8. Testemunha ali é mártires, ou seja, dá um peso maior. Não é só testemunha de falar de Jesus, mas é morrer por Cristo se tiver que morrer. Está entendendo? É você entregar a sua vida para falar de Jesus. É dar a sua vida para falar de Cristo. Então veja o peso da palavra no original, que muitas das vezes perde um pouco do peso, não é que está errado, mas perde um pouco do peso para o português. Então isso tudo tem que ser estudado nos seus mínimos detalhes, para que depois você possa trazer para o seu dia, fazer essa transposição para o século XXI, transposição para você, para a sua vida, e que deve ser feito sim, porque senão, como o autor disse aqui, né, acaba sendo um aborto se você não fizer a aplicação, estudar o texto e só ficar no estudo, mas não trazer para os nossos dias. Bom, irmão, vamos no segundo tópico, então. Vamos falar sobre a tipologia que eu disse que nós viríamos. Como até aqui nós vimos, então, a continuação da semana passada. Agora que nós vamos entrar, então, no estudo dessa semana, que é a tipologia bíblica. Tipologia. Vamos ver a tipologia. Tipologia é a técnica pela qual se usam símbolos ou ícones para ilustrar Jesus ou mesmo aspectos da fé. Vamos lá, ó, Mateus 12:40 nos mostra o quê? Jonas engolido pelo peixe apontava para os 3 dias em que Jesus ficaria sepultado. Isso é tipologia, irmãos. João 1:29, o cordeiro usado na Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. João 3,14, a serpente que Moisés levantou no deserto apontavam para a crucificação de Jesus. 1 Coríntios 5, 6-8, a primeira Páscoa era uma ilustração de que Cristo seria a nossa Páscoa. 1 Coríntios 10, 11, a conduta de Israel no deserto era um exemplo de certos aspectos da vida cristã. 6, Hebreus 8, 1, 13, diz o seguinte, o tabernáculo era a tipificação de Cristo, da sua encarnação até a glorificação. Ou seja, irmãos, tipologia é isso, tipologia é o que está no Antigo Testamento. Então, por exemplo, nós pegamos ali Jonas engolido pelo peixe e ficou 3 dias e 3 noites ali dentro do ventre do peixe, e depois o peixe regurgitou na praia, né? Mas isso nos mostrava, já nos arremetia, e o próprio Jesus vai falar isso em Mateus 12:40, ele mesmo usa isso. Então, isso vai nos arremeter aos 3 dias que Jesus ficou morto, que Jesus ficou no ventre da terra, que Jesus morreu. Isso tipificava. Em João 1:29 nos mostra que o cordeiro usado lá na Páscoa, né, se tratava, nos mostrava, nos apontava para o Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo. Então, quando nós lemos, o que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós lemos o Antigo Testamento,
quando lemos o Antigo Testamento é cheio, mas é lotado de tipologia, tipo de alguém, tipo de alguma coisa. E aí você precisa entender de que coisa é essa. A primeira noção que você tem que ter é que o Antigo Testamento ele vai estar sempre apontando para Jesus. O Antigo Testamento ele vai estar sempre norteando Jesus. O Antigo Testamento ele vai estar sempre dando norte para você. E o norte é Cristo, o norte é o Novo Testamento. Hebreus fala muito sobre isso. Mas o termo grego, typos, aparece no Novo Testamento 14 vezes, traduzido por modelo, padrão, exemplo. Todas essas palavras envolvem o uso de tipos para efeitos didáticos. Então veja que a palavra typos no grego vai aparecer 14 vezes no Novo Testamento, porque é fato, irmão. Isso não é conto de carochinho, isso aqui não é conto de pregador, né, que inventou de ir lá no Antigo Testamento e pegar coisas e achar que... Não, isso é real. A Bíblia já, os livros do Novo Testamento já mostram os tipos. Paulo usou tipo. O autor aos Hebreus, então, nossa, é muito tipo. Muita coisa. Eu penso que o livro aos Hebreus é uma coisa fantástica. Por isso que muitos teólogos creem que pela leitura, pela escrita, provavelmente Paulo tenha escrito. Claro que a gente não tem como provar que Paulo escreveu Hebreus, mas provavelmente porque a pessoa que escreveu Hebreus tinha uma noção fantástica do Antigo Testamento, dos livros daquela época, que era o Antigo Testamento, que eram os rolos, pergaminhos, em que os judeus tinham. Ele tinha um conhecimento fantástico, porque ele faz essa tipologia numa perfeição muito grande das coisas que os profetas falaram, por exemplo, da serpente que Moisés, ele levanta lá, a serpente que Moisés levanta para poder, aquelas pessoas tinham comido veneno, e aí eles precisou fazer, se todas as pessoas que olhassem para a serpente, olhassem para a serpente que Moisés fez de bronze, e ele levantava isso, as pessoas que olhassem, que estava envenenado, né? E depois olhassem, ficariam curadas. Olha a representação de que Cristo foi elevado na cruz, né? E todos agora que olham para a cruz, né, no sentido de que quando olhamos para Jesus na cruz, quando olhamos para o que Jesus fez naquela cruz e cremos naquela cruz, é onde nós temos esse entendimento da salvação pela graça. Enfim, então a gente vai ver a definição de etimologia. A gente já viu isso, né? A definição, eu já li para vocês. Agora, a característica dos tipos. Então, algumas características, eles estão alicerçados na história e na revelação das Sagradas Escrituras, são proféticos, isso aí você pode ir anotando aí se você quiser, o nosso irmão diácono, o Ed, está botando aí para você vai anotando aí esses textos e pode ir lendo em casa, né? Que aqui a gente não vai ter tempo. No C, fazem parte integral da história sagrada e da doutrina cristã e não foram inventados posteriormente por rabinos ou místicos, era o que eu falei para vocês. São cristocêntricos e também são excelentes para instrução e edificação. Cada tipo provê uma espécie de janela que permite a entrada de luz sobre o assunto ventilado. A carta aos Hebreus, como eu disse para vocês, é o supremo exemplo de como funcionam os tipos bíblicos. Vamos então agora para ver alguns exemplos bíblicos. Na verdade, o Antigo Testamento é usado como uma espécie de tesouro de onde são extraídas todas as formas de antecipações de Cristo, de sua igreja ou de sua doutrina, mediante pessoas ou coisas que são usadas simbolicamente. Vejamos alguns exemplos. Olha alguns exemplos aí, porque, de fato, irmãos, aqui a gente não está tendo muito tempo aqui, mas, de fato, o Antigo Testamento é um tesouro de onde a gente extrai muitas formas de como Cristo se manifestaria, né? Como eu disse, o Antigo Testamento vai sempre apontar para Cristo.
Então, Cristo tornou-se o segundo e último Adão. Está lá em Romanos 5, 12, 21, Paulo fala sobre isso. Paulo fala que nós tivemos o primeiro Adão e que pelo primeiro Adão veio o pecado e nós esse pecado contaminou todos os seres humanos. E depois, pelo segundo Adão, nós tivemos a redenção, que é Jesus Cristo. Olha a comparação, olha os tipos bíblicos. A primeira Páscoa ilustrava Cristo. Também Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5, 6 a 8. O Cordeiro Pascual antecipava o Cordeiro de Deus. Israel no deserto tipificava certo aspecto da vida cristã. Então, tudo isso a gente precisa estar vendo, estar de olho, né? Vamos no outro, o tabernáculo foi figura do ministério de Cristo, desde a encarnação passada pelo sacrifício, indo ao estado de glorificação nas alturas. Então, o tabernáculo, ele mostra muitas coisas sobre a questão do ministério de Cristo na terra. Precisamos ver e aprender sobre os pormenores. Claro que é muita coisa para ser falado aqui, irmãos. É muita coisa. Por exemplo, essa lição que estamos dando de como interpretar a Bíblia, nós temos duas partes. A primeira foi dada semana passada e a segunda agora. E mesmo assim a gente não tem como dissecar até o fim, não tem como. É muita coisa. Isso aí, precisamos ter realmente, isso é feito dentro do seminário, trazendo muitas e muitas lições para aprendermos. É muita coisa, muito ensinamento. Mas o fato é, irmãos, que você precisa ter isso na mente. O Antigo Testamento vai mostrar o novo, vai tipificar o novo. Então, vai sempre apontar para Cristo e vai ter lá tipos do que a gente chama de antítipos, que sempre é, por exemplo, como a gente falou sobre o Cordeiro apontava para Cristo. Então, o Cordeiro era um tipo de Cristo e o antítipo é Cristo. Então, a gente tem que ficar bem atento sobre isso. Vamos então para a alegoria. A alegoria é o terceiro tópico. A alegoria é uma exposição de um pensamento sobre a forma figurada. A alegoria vem do grego alegório, falar simbolicamente. É a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são histórias verídicas, e não alegorias. Temos, no entanto, uma aplicação alegórica feita pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4, 21, 31. Portanto, em Gálatas 4, 24, encontra-se a única referência em que a palavra alegoria aparece em toda a Bíblia. Então, precisamos rapidamente abrir lá em Gálatas 4, 24, que vai nos mostrar o seguinte, é onde a única vez que fala em alegoria na Bíblia, é quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E quando ele está discorrendo ali sobre Agar e sobre a mulher de Abraão, né, a Sara e Agar. Agar foi a mulher de Abraão, né, mas na carne. E Sara foi a mulher espiritual. E ele vai discorrer sobre isso e vai nos mostrar, vai fazer uma alegoria e vai nos mostrar que nós somos filhos de Abraão através do filho da promessa, que era Isaque, através de Sara e não de Agar. Tá bom, irmãos? Então isso vai estar escrito lá em Gálatas 4, 21 e vai nos mostrar a alegoria. Mas esse é o único lugar que mostra, que fala sobre alegoria na palavra de Deus. Tá bom, querido? Vamos então falar sobre a parábola, no último tópico, que é a narração alegórica que evoca, olha só, a narração alegórica que evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Veja bem, vamos ver então, a primeira coisa, definição do termo parábola. O termo parábola é formado por duas palavras gregas, para ao lado de, e balu, jogar, colocar, cujo significado literal é colocar lado a lado com, manter ao lado de, comparar. Por esse motivo, a Bíblia, a linguagem de hoje, usa em alguns textos o termo comparação, como tradução do grego parabole. Então, a parábola, vamos aqui voltar rapidamente. A parábola é um gênero literário que formalmente consiste em uma história típica, tirada da realidade cotidiana do ouvinte,
que lhe oferece um exemplo de comportamento ao qual deve reagir. Então, nada mais que a parábola, querido, ela Jesus usa, e as parábolas são assim. Você sempre vai contar uma história, mas uma história ilustrativa do seu dia a dia, querendo falar sobre uma outra coisa, mas mostrando a história do seu dia a dia. Por isso que as parábolas estão falando sobre semente, sobre plantação, né? Então essas parábolas falam assim porque isso era tido como do dia a dia daquelas pessoas daquela época, a plantação, você plantar, o tipo de semente, né? Uma semente que cai na terra, a outra cai e assim por diante. Jesus vai usando as fontes diárias daquelas pessoas para ilustrar o reino de Deus. Então é a definição da parábola, né? Então agora, como interpretar essas palavras? Como interpretar? Primeiro, vamos passar rapidamente. Primeiro, determine o auditório. Determine o auditório. Jesus está falando aos escribas, aos fariseus, às multidões ou aos discípulos. Segundo, examine cuidadosamente o contexto, o que vem antes e depois da parábola, está relacionado a ela ou não. Terceiro, considere de forma intensa o fundo histórico e cultural da época de Jesus. Sem isso, você não entenderá a parábola como Lucas 9, 57 e 62, onde fala o livro, Lucas 9, 57 e 62, que é um excelente comentário que considera o fundo cultural das parábolas do Evangelho de Lucas. Serve de exemplo para demonstrar a importância de se conhecer a influência que a cultura exerce sobre o aspecto teológico ou doutrinário da palavra. Por exemplo, por que Jesus escolheu uma viúva a bater na porta de um juiz iníquo para ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer? É uma pergunta, Lucas 18, 1, 8. Por que Jesus usa a figura de um juiz iníquo para mostrar a gente, através de uma viúva que vai lá, sempre está chateando aquele juiz? Por que Jesus usa essa parábola, esse contexto de parábola, para nos mostrar que nós devemos sempre estar orando incessantemente? Por que ao lado do fariseu no templo para a oração estava um publicano? Por quê? Por que na oração tinha um publicano do lado de um fariseu, quando Jesus vai nos ilustrar isso numa parábola? Por que na parábola do amor ao próximo, o bom mocinho é um samaritano e não o sacerdote ou levita? Esses tipos de perguntas, irmãos, eu não vou respondê-las. Porque isso depende de que você estude, você leia, você compreenda, busque o ponto central da parábola que você está lendo e está estudando. Busque o ponto central. Então, por quê? Você tem que fazer essas perguntas são essenciais. Por que Jesus está usando isso? Mas muitas das vezes, para você compreender o porquê que Jesus está usando essas alegorias, você precisa ir até o momento daquela época, através da história, do como eles viviam, do que era o dia a dia deles, do que era o normal deles. Isso você precisa estudar, você precisa adentrar nisso para poder conhecer por que Jesus estava usando aquele tipo de alegoria para falar essa parábola. Então vamos lá, determine qual a única decisão ou reação o auditório original foi levado a tomar quando originalmente foi contada. Procure o ponto central da parábola, todas têm um ponto central. Preste atenção ao prólogo e ao epílogo, ou seja, como a parábola começa e como ela termina. E por último, interprete todos os termos ou palavras da parábola. Preste atenção nos verbos. Por exemplo, o que significa molestar em Lucas 18:5? O que quer dizer passar de largo em Lucas 10, 31, 32? E aí, muitas das vezes, você não precisa nem pegar o dicionário para entender aqui o que é molestar, né? Na parábola de Lucas 18:5. Molestar, na palavra de Lucas, do juiz iníquo, na verdade, é chatear,
é encher a paciência. O juiz está falando assim, olha, eu vou logo liberar essa situação dessa viúva, mais ou menos assim, né? Eu estou parafraseando. Vou liberar logo porque para ela parar de me molestar, ou seja, parar de me chatear, parar de vir me incomodar. Já na outra parábola, o que quer dizer passar de largo em Lucas 10, 31, 32, onde ele vai falar sobre o bom samaritano, né? E as pessoas olhavam o samaritano no chão e passavam de largo, ou seja, passavam longe, passavam e não davam nem atenção, passavam e não se importavam, não davam importância. Então isso é passar de largo. Esses tipos de coisas, irmãos, você precisa estudar com calma. E como eu falei na outra aula, não é fácil, é trabalhoso ler a Bíblia, é trabalhoso interpretar a Bíblia, é trabalhoso, mas é extremamente gratificante quando nós começamos a entender aquele texto ao qual estamos lendo, ao qual estamos interpretando, quando Deus começa, através do Espírito Santo, nos iluminar nossa mente quando estamos estudando. E aí tudo faz sentido. Tudo é muito claro, tudo faz sentido quando você começa a compreender e aí aquilo vai entrando como um bom chocolate, como você está comendo um bom chocolate e tem um gosto maravilhoso e você quer comer mais e não quer parar, porque é maravilhoso quando o Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai iluminando a sua mente, vai abrindo o entendimento e você vai compreendendo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso. Dedique-se a isso, irmão. Dedique-se a interpretar a palavra de Deus. Dedique-se. Você não tem que pegar toda a palavra agora e sair. Então vou ter que... Não. Vá com calma. Pegue algum texto, pegue uma parábola. Tente usar essas ferramentas que nós aprendemos nessas duas lições da semana passada e dessa semana. Tente pegar e botar elas em prática. Eu tenho certeza, irmão, se você seguir esses passos, que não são todos, porque não daria, como eu falei para vocês, não daria para ensinar. A interpretação da Bíblia é gigante, tem muitas outras coisas para falar. Mas, basicamente, o que falamos aqui nessas duas aulas, irmãos, dá uma forma maravilhosa de você interpretar a palavra do Senhor, se você usar essas ferramentas, compreender essas ferramentas, você vai ver, eu tenho certeza, porque aconteceu comigo, né? Você vai ver como vai abrir o seu entendimento, como a iluminação do Espírito vai, e aquilo ali que você está lendo vai fazer todo sentido, todo sentido. Vamos então finalizar com a conclusão. A interpretação bíblica é uma tarefa para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E certamente eles não farão isto sem manejar bem a palavra da verdade, que é a Bíblia. Portanto, os princípios de interpretação bíblica são essenciais para a compreensão das Escrituras. A partir de agora, aplique os mesmos em seus estudos bíblicos e muitas coisas que você antes não entendia começarão a ficar mais claras. Bons estudos. Então foi o que eu disse aqui, né? Foi o que eu disse anteriormente. Dedique-se, irmão. Coloque esses princípios da interpretação bíblica em prática, no estudo sistemático da palavra do Senhor. Demore tempo com Deus, não é perder tempo. Eu não posso falar que é perca de tempo, não, porque você ganha tempo enquanto você está estudando a Bíblia. É ganho de tempo, não é perda de tempo. Então, tire tempo, tome tempo, usando e interpretando, lendo, interpretando a palavra do Senhor, e use esses princípios que aprendemos, irmãos. Use esses princípios da aula passada, dessa aula, e você vai ver como é maravilhoso descobrir coisas maravilhosas na palavra do Senhor, o Espírito Santo mostrando, iluminando a sua mente de uma forma que você vai... Pode ter certeza, eu tenho certeza, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que vai ser como um chocolate gostoso que você está se alimentando. Você não vai querer parar, porque você vai querer mais, e coloque tudo o que aprender na tábua do seu coração e pratique. Não só estude, não só leia, não só interprete corretamente a Bíblia, mas interprete, leia corretamente e coloque em prática.
e ensine outros também. Amém? Então, essa foi mais uma lição que nós tivemos neste domingo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Espero que tenha sido edificante para você, meu irmão, minha irmã, como tem sido para mim, porque o que temos estudado é examinar as Escrituras, é uma doutrina, é a doutrina da Bíblia, né, de como a gente tem visto aí, desde o início a gente tem aprendido sobre a Bíblia, tem aprendido de como é a estrutura, como tem sido a estrutura da Bíblia, e agora estudamos sobre a interpretação bíblica e vem muitos estudos bons aí para frente. Então você fique ligadinho na escola dominical, deseje sempre a escola dominical. Eu louvo a Deus porque essa igreja ela tem dado um bom número, né, de visualizações na escola dominical, todos os domingos de manhã, e eu glorifico a Deus pela vida de vocês que desejam a palavra de Deus, que desejam aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor Jesus. Então que Deus continue te abençoando, meu querido, minha querida, que Deus derrame sobre você o desejo de Bíblia, o desejo de estar mais perto do Senhor, através do estudo dos seus ensinamentos, que é a palavra de Deus. E lembre-se, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, nada mais. Fora a Bíblia, mais nada, somente a Bíblia. Lembre-se, experiência são suas experiências com Deus. Não faça de experiências mandamento, não faça de experiências doutrina. O que é doutrina, o que é mandamento, é palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Então, se eu contar a minha experiência que eu tive com Deus para você, você não tem obrigação nenhuma de acreditar em mim. Não tem obrigação nenhuma, irmão. A obrigação que você tem como um crente fiel em Cristo é acreditar na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. E não na minha experiência, mas na palavra de Deus. Tome isso como um conselho que eu tenho certeza que vai ser bem útil para você. Vamos orar e agradecer a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos conceder este momento tão maravilhoso, onde o Senhor, tenho certeza, que iluminou as nossas mentes nesta manhã de domingo, nos iluminou e nos ensinou, Pai querido amado, mais uma vez sobre a Tua palavra, sobre a Bíblia Sagrada. Faça que nós venhamos ter sempre sede de estudar, de aprender da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações, Pai, de desejo de aprender mais e mais da Tua palavra. Pai, toca nos corações também dos meus irmãos que estão assistindo, ó Pai querido amado, que eles venham desejar cada dia mais, Pai querido amado, a se debruçar na Tua palavra e aprender, mas aprender, Pai querido amado, com um sentimento verdadeiramente humilde, com um sentimento desejoso, verdadeiro, de buscar ao Senhor para aprender de Ti, para obedecer ao Senhor, para serem fiéis a Ti, e não para discutirem com outras pessoas, para aprender, para dizer que sabe mais da Bíblia do que o outro, não, mas que sejam verdadeiramente com sentimentos, um sentimento humilde, um sentimento verdadeiro de entender que a palavra ela é do Senhor, e sendo do Senhor nós temos que ter reverência e muito temor ao manuseá-la e ao abri-la para poder lê-la, Pai querido amado, que nós venhamos ter isso em nossos corações. Nos use cada dia mais através da Tua palavra, iluminando nossas mentes, é o que eu lhe peço, Pai. Nos dê uma manhã maravilhosa, uma tarde abençoada desse domingo, Pai, na Tua presença, para a Tua glória, e se assim o Senhor nos permitir, um culto maravilhoso à noite, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Eu te peço, eu te agradeço e glorifico o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que tenham um excelente domingo, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.